Professor Mauro, então como o senhor avalia todo esse período de greve dos funcionários públicos esse ano, em especial 2012, greves que ainda continuam nas universidades? Então veja, as raízes dessa greve, tanto do serviço público no geral, como especificamente no setor da educação, ela está num longo processo de desmonte do Estado e ataque ao serviço público. O que se expressou em atraso na reestruturação das carreiras, o que se expressou numa desvalorização salarial do setor, o que se expressa nas condições de trabalho. Especificamente nas condições que o setor de educação vive, seja professores, funcionários, alunos, se agravou com o processo de implantação de uma expansão universitária que não foi acompanhada dos recursos necessários, seja em infraestrutura, seja em condições de trabalho, seja em contratações. Isso agravou uma situação e o governo protelou isso, tratou de maneira extremamente desrespeitosa o setor. Basta lembrar que o ano passado, em 2011, os técnicos administrativos entraram em greve, uma greve longa, e sequer foram recebidos pelo governo. Então era uma panela de pressão que acabou explodindo esse ano, colocando não apenas o setor da educação, como vários setores do funcionalismo público federal, em luta por suas carreiras, por seus salários, por condições de trabalho. Eu acho que essa greve marca uma virada na correlação de forças, marca uma virada na disposição dos trabalhadores do serviço público em enfrentar o governo no sentido de que ele reconheça suas demandas, reconheça as organizações representativas desse setor e de fato negocie. O que nós vivenciamos esse ano é muito sério. O governo se recusou de fato a negociar. Fez um jogo de forças, de prepotência, impôs pautas, impôs ritmos e se retira da greve, encerrando as negociações, sem que de fato tenha havido um processo sério, profundo, honesto de negociação com os trabalhadores. De certa maneira, a gente acha que isso apenas adia confrontos futuros e não resolve os problemas que estão na raiz desse movimento grevista. Provavelmente para o ano que vem, uma nova greve. Por isso que a gente defende que nós devemos, nesse momento, pensar muito bem nossas táticas. Nós passamos o ano passado inteiro forçando a negociação com o governo, fizemos uma greve muito boa, profunda, ampla, construída a partir da adesão dos trabalhadores, e por isso a gente deve saber o exato momento de mudar a tática, criar novas formas de confronto com o governo, que certamente serão necessárias no curto prazo. Como o senhor avalia, professor, a questão de um governo que veio dos trabalhadores, e que hoje em dia se mostra um pouco, enfim... É muito sério. Criminaliza a greve. O governo, primeiro, não cumpriu suas promessas. Ele não implementou a database do Serviço Público Federal, não criou uma mesa de negociação permanente. Na verdade, utilizou a mesa de negociação para dividir a categoria buscando acordos pontuais, não valorizou o serviço público. E mais sério que isso, se utilizou de práticas antissindicais, ameaçando substituir funcionários em greve, cerceando o direito de greve, ameaçando cortar ponto. Isso culmina numa atitude arrogante e autoritária, típica daqueles que têm medo dos trabalhadores. Agora, a resposta não é uma nova forma de negociar, um aprofundamento do debate com o setor, mas é um indicativo de uma lei de greve que, na prática, restringe o direito de greve, cerceia o direito de greve, pensando na estabilidade do governo. Então, o resultado disso é um processo muito ruim. Vindo do governo que veio, nós podemos dizer que, por sua tradição, por ter sido de um partido que nasceu no movimento grevista, é realmente um paradoxo. Mas compreendendo a trajetória que os dois mandatos do governo Lula e agora a presidente Dilma opera, é possível entender por quê. É um governo de coalizão que fez um pacto de classes com setores do capital, aliou-se a forças políticas conservadoras e coloca em primeiro plano a necessidade da estabilidade econômica, a estabilidade do setor privado, o compromisso de governabilidade, acima do seu compromisso com o funcionalismo público, com a qualidade do serviço público e com a reconstrução de um Estado minimamente adaptado a enfrentar os grandes problemas e as grandes demandas que nós, de fato, temos no nosso país. Por isso que isso só poderia culminar numa arrogância totalitária de uma lei antigreve e não num enfrentamento claro, honesto e sincero das demandas colocadas pelo movimento.
Professor, o senhor falou em procurar alternativas, né? Alternativas para enfrentar esse tipo de autoritarismo do governo em relação à classe trabalhadora. Que alternativas o senhor poderia citar como exemplo? Olha, a primeira questão que eu posso citar nesse momento, que é a hora da gente retomar o nosso contato com as bases, fortalecer nossa organização, construir e dar consistência à força que esse movimento tornou possível. Num segundo momento, nós temos que buscar um grau maior de unidade. Eu acho que nós avançamos muito nessa greve, na unidade, por exemplo, entre professores, estudantes e funcionários. Mas estamos longe de ter feito uma greve unificada. Estivemos longe de ter uma pauta única, né? O que permitiu ao governo negociar em separado e, de certa forma, segmentar o nosso movimento. Então, acho que os próximos passos são essenciais, tanto a volta às nossas bases, aprofundar a nossa organização, como buscar patamares mais avançados e sólidos de unidade entre os funcionários públicos federais. Eu acho que urgentemente entre professores, técnicos administrativos, mesmo alunos, mas também em outros setores do funcionalismo público, combatendo a tática do governo que é nos dividir, com uma resposta mais unânime e coesa de nossa unidade. Ok. Obrigada, professor. Obrigado.